tarde. Eu me chamo Andréa Drigo e eu trabalho com a música, ou com o som, como eu prefiro chamar agora, com o peso do som. E é isso, é essa a apresentação? Assim, rapidinho? Pode falar mais alguma coisa. Vou falar mais alguma coisa? Eu acho que, primeiro gostaria de agradecer aqui, Eduardo, esse convite, que agradecer numas, porque primeiro eu achei o máximo, depois eu comecei a duvidar, agora eu estou achando o máximo outra vez, porque não é fácil. Né? Eu acho que a gente está aqui discutindo tudo isso, é realmente uma jornada. E, para mim, em todos os níveis, em todos os meus 3 cérebros aqui, eu tô realmente muito mexida por tudo. Coisas que eu não imaginava e por outras que eu tenho que começar a repensar. Então, eu acho que esse fórum está sendo realmente um divisor de águas em todos os sentidos, para mim. Eu sou Roberto Gambini. A minha formação inicial foi em Direito e em Ciências Sociais, na famosa Rua Maria Antônia. E mais tarde na minha vida, houve uma virada e eu larguei tudo. Eu era professor da Unicamp e eu fui estudar psicologia junguiana no Instituto Jung, em Zurique, de onde eu voltei para o Brasil em 81, e de lá para cá eu sou um psicanalista full-time, e eu gosto de dar palestras, de escrever alguma coisinha. E... Nossa, esqueci o que eu ia falar. Sim. E a tarefa que eu vi diante de mim era de fazer 2 rios se juntarem, que é o das ciências sociais, que são extrovertidas, elas falam sobre o objeto externo, e a psicologia junguiana, que fala do mundo interno. Isso demorou muito tempo, eu fiquei uns 9 anos sem falar em público, sem escrever nada, até conseguir fazer essa junção. Quando isso se fez, eu achei um ângulo de olhar para o Brasil, esse ângulo, e um tema que sempre me apaixonou, e eu estou nele há 40 anos, é a formulação do que seria a alma ancestral do Brasil. Boa tarde, eu sou a Ana Dara, não tenho uma história de vida enorme para contar, porque eu tenho 18 anos. Sou estudante de Química no Cefet de Belo Horizonte. Desde que eu me entendo por gente, assim, eu posso falar que eu sou militante do movimento negro por ter pais, né, que estão militantes. Então, acredito que hoje eu desenvolvo um trabalho relacionado com a juventude negra, focando principalmente as nossas questões atuais, também trazendo as questões históricas. E agradecer pelo convite, chegou um pouco de surpresa, mas estou aqui também para poder somar nessa discussão. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Edson Caiapó, eu assim, sou do município do Oiapoque, no estado do Amapá. Sou filho de pai Caiapó e de mãe misturada com Marajoara, Caripuna, lá da fronteira com a Guiana Francesa, que é o local onde eu nasci. E assim, eu vou contar uma história muito curta, assim, só para dizer da minha formação. Eu estava sentado numa mesa de praia em Porto Seguro, onde eu estou morando atualmente, coordenando curso de formação de professores indígenas, para formação de professores em nível de graduação. E aí eu estava sentado então na praia e uma moça chegou, uma moça mineira de BH, de Belo Horizonte, chegou bruscamente e me deu um abraço assim, né, meio de leve, e falou assim: "Nossa, você é índio?" E eu assustei, olhei para a moça, e aí ela começou então a jogar uma série de informações e perguntas, e eu fui respondendo. E aí ela olhou para mim assim, parou, olhou e falou assim: "Nossa, mas você é muito inteligente, né? Você lê?" Aí eu falei assim, né, para encurtar a conversa, falei assim: "Ó, moça, eu sou doutor em História. Eu fiz doutorado em História em São Paulo." Aí ela falou assim: "Ah, então você não é índio." Porque índio não pode, né? Não pode estudar, índio não pode fazer essas coisas, aí a gente tem que estar isolado totalmente dos meios urbanos. Esse é o senso comum que circula.
entre as pessoas de maneira geral. Então, assim, eu sou muito grato pelo convite, né, para poder participar, compartilhar aqui conhecimentos. Quem aprende, ensina, e quem ensina, aprende. Eu acho que essa regra ela é universal. Bom, É que eu recebi uma sugestão que acho que você... Recebi uma sugestão aqui que eu quero passar para vocês, ver o que vocês acham dessa ideia. Que a sequência das falas pudessem honrar a ordem de chegada das raízes. Então, começar com a nossa raiz indígena, chegar com a raiz portuguesa, depois a raiz negra e depois a raiz das outras, né, as outras matrizes. Foi uma sugestão, se vocês sentirem que faz sentido, aí fica a cargo de vocês. Eu estou repassando a ideia, que acho que daria uma construção interessante. Gosta? Bom, então a palavra voltou para mim. Assim, eu queria pedir que o pessoal que está olhando o tempo aí, né, porque meu pai ele chegou a me ver assim falando, e ele uma vez falou assim: nossa, você pega o microfone e quer falar 516 anos de silêncio, né, em uma mesa, não dá, né? Então, assim, eu pensei em algumas questões. Na verdade, eu cheguei hoje, viu, meio-dia, e eu não acompanhei as discussões dos dias anteriores, e eu fiquei meio curioso assim para saber o que estava acontecendo e o que eu deveria efetivamente falar, né? E alguns minutos atrás, uma das organizadoras me chamou ali no canto para explicar, né, sobre a discussão. Eu pensei, bom, eu vou ter que então repensar algumas coisas que eu tinha pensado para falar, inclusive em termos de tempo. Aí, assim, eu queria então começar fazendo umas provocações, que é de pensar assim que a crise que abala aí a nós todos, e que não é uma crise somente brasileira, é uma crise mundial, eu diria que para o nosso caso especificamente brasileiro, né, essa crise ela tem início no século XVI. Para mim, assim, a crise começou quando os invasores chegaram e, sem nenhum diálogo, sem procurar conversar com ninguém, desapropriaram os indígenas, expropriaram territórios, né, e desrespeitaram línguas, né. Existe uma estimativa arqueológica, antropológica e tal, que nos fala que em 1500 havia uma diversidade de aproximadamente 1.500 línguas, 1.200, entre 1.200 e 1.500 línguas diferentes faladas por aqui, nesse território que hoje, né, a gente deram o nome de Brasil. E uma diversidade, e uma quantidade, um número de aproximadamente 10 milhões de pessoas, né, que os colonizadores identificaram, nomearam como indígenas. Então, essa crise ela é antiga, muito mais antiga do que nós pensamos. Mas tem também um outro aspecto para pensar na crise, né, que é de tempo posterior, já pensando assim no nível mais geral, que é o de pensar no próprio projeto cartesiano, que foi efetivamente sistematizado com o pensamento iluminista, né? Então, a ideia de progresso trazida pelos iluministas, um progresso que prometeu felicidade, ela efetivamente não se realizou, né? Então, disseram para nós, né, e nós, inclusive humanidade, eu estou falando nós, seres humanos, aceitamos, né, a ideia de levar adiante, né, o progresso para chegarmos, então, na felicidade. E esse progresso significa, entre outras coisas, desenvolvimento. Né, e aí nós chegamos agora no século XXI, no ano de 2016, né, vendo assim, coisas horríveis acontecer. Né, assim, a Terra está com febre, e uma febre muito alta. E febre é só sintoma de problemas graves, né? Pode ser sintomas, e eu creio que nesse sentido é um sintoma muito grave. Então, assim, esse projeto de desenvolvimento, esse projeto de progresso, ele desrespeitou a terra, a própria terra, né? A terra é sagrada. E aí as pessoas foram tirando a pele da terra, né? Para transformar a pele da terra em outras coisas e para produzir a monocultura, né, e produzir hoje, a palavra é bonita, né, para falar de monocultura, a palavra é agronegócio, né, que é uma palavra bonita. E aí tem um geógrafo que fala que, Milton Santos, né, ele coloca uma fala assim, que da escravidão negra, africana, né, e indígena, as colheitadeiras movidas por satélite, a violência continua contra esses povos, né, continua escravizando gente, e o território sagrado continua sendo devastado. Né, desde muito tempo atrás e continua hoje com essa ideia do agronegócio.
Então, a terra desrespeitada e as diversidades socioculturais desrespeitadas, né? Então, houve um processo de genocídio, né, muito forte. Em pouco tempo, os povos indígenas foram abandonando, não por vontade própria, mas foram deixando as suas línguas, foram decretadas guerras justas, né, guerras justas contra os povos indígenas, e muitos povos deixaram de existir por meio de decretos, né? Então, os governantes baixavam um decreto dizendo, a partir de hoje, não existe mais povo indígena. E assim eu queria pensar, né, em coisas assim, em aspectos mesmo de alternativas, pensar assim que os povos indígenas, né, a minha área de trabalho, meu pertencimento, minha pesquisa tem a ver, eu durmo e sonho com questões indígenas o tempo todo. Ontem à noite eu estava numa aldeia articulando a Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, e eu consigo então perceber uma coisa assim, que o desenvolvimento ele tem provocado problemas muito grandes para nós. E os povos indígenas, me parece que têm pautado a sua vivência numa outra lógica, que é a lógica do envolvimento. Eu não sei exatamente a origem dessa palavra desenvolvimento, mas ela me faz parecer que é a negação, né? O desenvolvimento é a negação, eu não sei exatamente, mas o fato é que a política de envolvimento, ela certamente é muito mais interessante, o envolvimento entre as pessoas. E o envolvimento entre as pessoas e o meio onde nós vivemos, né? Somos todos natureza. Então, assim, esse projeto todo de desenvolvimento tem trazido a destruição da terra, genocídios, angústias. A minha filha, eu morei em São Paulo um tempo, e a minha filha, de 7 anos, saiu do Amapá, chegou lá em São Paulo, e nós atravessamos a ponte sobre o rio Tietê, e na travessia minha filha falou assim, nossa, mas por que está fedendo tanto aqui? Aí eu apontei para baixo e falei para ela, é o rio. Aí ela falou assim, o rio fede? Aí eu falei, não, eu pensei comigo, não é o rio que fede, o que fede é o desenvolvimento no formato que vem sendo produzido pela humanidade. Então, assim, eu queria pensar no seguinte, né, que as alternativas efetivas, só jogando algumas ideias para a gente poder fazer o debate, é assim, nós estamos desencantados e angustiados, é necessário reencantar. A nós é preciso reencantar o planeta. Né? E esse reencanto, ele certamente vem por uma espiritualidade que nós abandonamos, uma espiritualidade de ver o outro e a natureza que nos cerca como sagrados. As pessoas não têm a terra como sagrada, e por isso destrói, por isso polui, por isso bota para quebrar em tudo, né? Porque nós não identificamos esse meio que nos rodeia como sagrado. Então nós temos que resgatar, né, esse aspecto sagrado, esse entendimento sagrado do meio onde vivemos, e, portanto, é necessário preservar, obviamente. Assim como é necessário pensar numa política, né, em ações de respeitar a diversidade sociocultural. Toda a diversidade, né, seja ela de gênero, seja ela de etnia, seja ela de raça, porque, historicamente, a sociedade brasileira não tem respeitado isso. E aí uma outra questão é, assim, pensar em resgatar uma sensibilidade, né? As pessoas, elas vivem numa vida tão corrida, tão automática, que elas não observam o canto dos pássaros, não observam a borboleta passando, não observam o beija-flor beijando a flor, né? As pessoas não têm mais, perderam totalmente essa sensibilidade por conta mesmo de uma questão desse desencanto que vem de um projeto, que é esse projeto de progresso e desenvolvimento, né, trazido especialmente a partir do século XVIII. E aí eu penso, então, que nós temos que promover o reencontro com a alma brasileira, né? E qual que é a alma brasileira? A alma brasileira é indígena, a alma brasileira é africana, a alma brasileira é também cigana, a alma brasileira, né, é uma fusão, né, uma fusão, uma junção de muitos povos. E eu acho que a grande riqueza da nossa sociedade é exatamente essa diversidade sociocultural que, historicamente, nós temos desvalorizado. O meu parente Ailton Krenak fala assim, o Brasil foi construído sobre cemitérios, né? Não houve respeito com os nossos antepassados, não houve respeito com o território que é sagrado, que é o espaço onde a gente produz e reproduz o nosso modo de ser. E aí, né, à medida que o Estado brasileiro foi avançando com esse projeto genocida, de desrespeito total com essa diversidade, à medida que isso vai avançando também uma angústia, porque, olha só, para encerrar, eu vejo assim, né, as pessoas, em muitos lugares por onde eu ando, elas falam assim, eu sou índio, eu sou índia, só que eu não sei de onde, entendeu? Então existe uma angústia, as pessoas querem achar
essa origem indígena, só que a violência foi tão grande que a própria produção do Estado brasileiro espalhou e fez com que as pessoas se perdessem das suas origens, das suas raízes. Então, assim, essas conversas, esses diálogos, eles têm que serem aprofundados. Eu não tenho resposta, mas certamente nós temos que ter resposta para isso, porque as pessoas se sentem indígenas, e esse sentimento, obviamente, tem a ver com uma espiritualidade. Né? Eu falei ainda há pouco com o pessoal aqui de uma história que eu estudei no internato, muito violento. Com 8 anos de idade, eu fui para um internato para aprender a ser gente. Né? Eu fui arrancado da minha comunidade, fui estudar no meio de uma ortodoxia cristã muito grande, que num tempo muito curto eu desaprendi língua, desaprendi ritual. Só que havia uma espiritualidade dentro de mim que eu próprio achava que o demônio não me largava. Os cristãos identificavam que era o demônio, que eu tinha o demônio, e eu estava convencido de que o demônio não me largava porque essa voz da sensibilidade não me largava. E aí, só depois que eu me livrei disso tudo, e voltei a beber nas fontes da sabedoria indígena, é que eu entendi que eu não tenho demônio, não, muito pelo contrário, né? Eu posso até ser feiticeiro, como dizem, né? Os indígenas são feiticeiros, mas o nosso feitiço é para o bem, porque tem feitiço, como por exemplo bomba atômica, que certamente não é para o bem, né? Ela definitivamente é destrutiva. E por fim, eu queria dizer assim, que muitas vezes nós nos arboramos pensando que nós vamos incorporar a defesa, nós vamos incorporar assim a proteção da terra. A terra não precisa de protetor, nós temos que proteger a nós. A terra, se aborrecer, ela já está aborrecida, é um organismo vivo, e se ela se aborrecer, ela pode, por exemplo, congelar por 2000 anos. Tempo suficiente para varrer todo mundo e depois voltar a descongelar para voltar a uma outra vida mais interessante. Então nós temos que nos comportar, repensar as nossas ações, para que a gente possa viver com alguma tranquilidade por aqui. Obrigado. Você não gostaria de ser? Agora é português? Não, é você. É pela ordem. É você. Sou eu? Eu não sei se eu sou portuguesa. Ok, então caiu para mim. Quando eu comecei a fazer música com 5 anos de idade, então a minha formação foi europeia, muito forte. Até os 15 anos de idade, eu tive uma formação totalmente... Eu achava que só existisse música europeia. Bach, Beethoven, enfim. Aquelas... E aí eu lembro que eu comecei a ouvir Villa-Lobos, e nisso que eu comecei a ouvir Villa-Lobos, eu falei, mas quem que é esse? Né? Quem que é esse que mostra os rios, mostra os mares? E com isso o canto também veio, porque para mim o canto era uma coisa muito menor. Porque eu queria ser concertista, porque trabalha com o intelecto, e compositora. E cantora para mim era uma coisa muito menor, porque eu achava que era uma coisa orgânica. Isso é a coisa de mulher. Porque no universo da música que eu vivi, é um universo muito, muito forte, não do homem, mas do pensamento masculino. E quando eu tomei contato com a minha voz pela primeira vez, eu vi alguma coisa acontecer ali muito diferente. Eu fui obrigada a tomar contato com a minha voz, porque na aula de coral, eu não gostava de participar, porque eu achava que eu estava perdendo tempo. E quando eu tive que participar da aula de coral, aconteceu alguma coisa na minha alma. Aí foi um contato muito forte com o espiritual. Eu falei assim, o que é que acontece na hora que a gente canta? Que instrumento que é esse, a voz? E enfim, comecei a fazer canto lírico, então, muito do repertório italiano, e aos 25 anos, eu fiquei totalmente travada. Eu já era cantora de ópera, já participava de várias óperas por conta do meu timbre, que era um timbre que tinha um cachê alto, como diziam.
Meu timbre proporcionava um cachê alto. E aos 25 anos eu travei completamente o corpo, fiquei na cama, não mexia os olhos. Quer dizer, só mexia os olhos. E ninguém descobria essa doença que tinha me dado. Vários médicos, aí até que uma médica chegou para mim, ela falou, você está com uma doença da alma. A sua alma está doente. O que é que você quer? E desde os 17 anos vinha uma pergunta muito forte assim no meu ouvido. A pergunta era, quem canta em mim? E eu não dava bola para essa pergunta, que eu falava, gente, que coisa hippie. Como assim, quem canta em mim? E eu deixava aquilo passar. Até que aos 25 anos, eu fiquei completamente sem movimento. Aí eu tive que pensar nisso. E eu já tinha uma ideia, eu já tinha um pensamento muito forte surgindo, que também vinha com um nome que se chamava O Caminho do Canto. E para uma pessoa lírica, eu pensava novamente, gente, mas que coisa hippie, outra vez, como assim O Caminho do Canto? Só que nesse momento que eu estou doente, abri um edital no Sesc Pompeia, em São Paulo, para novos pesquisadores. Eu escrevi, não eu, mas uma amiga escreveu, porque eu estava na cama, escreveu todo o projeto que eu tinha em mente sobre o canto. Depois de uma semana eu fui chamada para começar esse projeto, e aí, milagrosamente, eu me curei, e começa esse trabalho que se chama O Caminho do Canto, que hoje tem 20 anos. Que continua com essa pergunta, quem canta em mim? E essa pergunta ela vai se desdobrando, porque na verdade é um trabalho onde eu vou refinando mais perguntas, que é o que mais me interessa, refinar perguntas. As respostas elas vão acontecendo nesse momento do encontro, que para mim é super importante. E aí vieram alguns conceitos nessa linguagem que eu fui desenvolvendo. Um dos conceitos é esse daqui que eu estou na mão, que é a espiral. Que quanto mais eu vou para cima, automaticamente eu vou para baixo, e quanto mais eu vou para baixo, mais eu vou para cima. É claro que quando eu trago sombras, vai ampliar a minha luz, e quanto mais luz a sombra, mas eu estou no meio desse caminho. Eu sou esse vazio entre, que eu chamo de R1, a região dos graves, que quem teve aquele dia ontem, louca, aquele dia que foi ontem, a gente trabalhou um pouco, que R1, região dos graves, bacia, R2, região dos médios, e R3, região das ondas rápidas, dos agudos. Então eu comecei a perceber que o corpo, ele tinha essa divisão de região e ele ressoava. O que é ressoar? É soar novamente. E o que eu ressoo? Eu ressoo. Eu ressoo. Quando eu sei quem canta em mim, quem fala em mim, quem pensa em mim, se eu estou nesse centro desse vazio, da espiral, eu sou, eu sei quem sou, e por isso ressoo. Então, quando a gente fala da luz, né, após essa sombra, porque a gente precisa, é dela, é na sombra que a gente vê a luz, e na luz que a gente vê a sombra. Não estou falando nada de novo aqui, mas a gente tem muito medo. Quando as pessoas chegam para mim e falam, Andréia, eu quero fazer canto porque eu quero me harmonizar. Eu falo, mas você quer mesmo? Você está entendendo que numa harmonia a gente tem a dissonância? E que é importante que a gente tenha dissonâncias, porque é na dissonância que a gente gera o movimento. Eu estou falando só em termos musicais aqui. Então, se eu sou uma pessoa, eu não vou conseguir fazer um intervalo. Vocês estão me entendendo? Por exemplo, eu posso fazer... Aqui é um uníssono. É claro que nesse uníssono, nesse único som que eu emiti, tem vários harmônicos acontecendo,
que é da ordem do invisível, mas é uma lei acústica. E tem algumas pessoas que têm um ouvido mais apurado, que ouvem, e a oitava, depois a quinta. Quem tem um ouvido apuradíssimo vai ouvir lá para frente a terça. Enfim, mas não é pelo fato de não ouvir que não quer dizer que os harmônicos não existam. Né? Então, eu fui aprendendo com a música que a gente, mas para ficar uma coisa mais interessante, às vezes para ouvir, a gente precisa do intervalo. A gente chama intervalo quando acontece uma nota em um som em relação ao outro. Quando eu faço... façam esse. Nós fizemos um intervalo de terça. Façam. Agora vocês, eu faço. Espiralando. Que é isso? Somos seres espirais. Agora, juntos. Três e se ouçam. Ouvidos quânticos pelo espaço, sem medo de se ouvir. Mais um pouquinho, por favor. Isso daqui é uma borda colaborativa, onde a gente precisa do outro com intervalos diferentes, e às vezes acontecem sim intervalos dissonantes, porque na lei musical, sem a dissonância, a gente para o movimento da música. E de tempos em tempos a gente precisa da dissonância para que o movimento continue. Então, já sei que estamos aqui acabando o tempo, eu só queria falar mais uma coisinha aqui, que é muito importante. A gente tem um corpo, por isso que é importante, e o que eu vi aqui, eu acho que nós estamos começando esse fórum, é a primeira edição, eu tenho a Shell Dara, que serão muitos, e uma sugestão, mais voz, mais corpo. Porque é uma das formas com que a gente consegue realmente entrar, perceber as dissonâncias e perceber que a dissonância faz parte de uma melodia e é importante que exista, mas que também é importante que exista a consonância. E porque nós somos corpos diapasões. O que é diapasão? A etimologia da palavra. Dia, através. Pan, tudo. Diapasão é através de tudo. Quando a gente vibra, a gente se torna um corpo diapasão. E a frequência que você é, quando passa por mim, me alimenta. E eu passo a ser mais quem eu sou. É isso que eu tô... Bom, eu vou pedir licença para falar de pé também, para essa mania. Eu tinha até escrito várias coisas, fiquei pensando um tempão sobre o que eu poderia falar, mas eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente. Primeiro, pensar que nós já fomos hoje, tivemos toda a experiência com o coral, né? Acho que foi extremamente pertinente, da nossa própria conexão com o nosso interior e pensar como é que está sendo a nossa própria raiz a partir de então. Também pensar na questão própria do Brasil, que a gente começou falando sobre a questão indígena, falando sobre a questão europeia, agora falando da questão racial dos negros que foram trazidos para o Brasil. E
Uma pergunta rapidinho para poucas pessoas. O que você pensa, você primeiro, quando você escuta a palavra África? A primeira coisa que vem na sua cabeça? Diversidade. Você, o que você pensa quando você escuta assim, África? Savana. Você, o que o senhor pensa quando você escuta África? Leão. Girafa. Savana. Diversidade. Fazendo essa dinâmica numa instituição de ensino com crianças de 7 anos, eu perguntei o que vocês pensam quando vocês escutam África. E eu ouvi, basicamente, elefantes, fome, pobreza, muita pobreza. Várias pessoas falaram pobreza. Pessoas passando fome e essa questão, bichos, Madagascar. Todo mundo diz Madagascar. E ninguém é capaz de pensar a África como um continente rico em diversidade, que foi uma coisa extremamente rara, que eu nunca ouvi antes alguém falar de diversidade. E as pessoas costumam pensar que a África é lá um lugar que tem leões, bichos, pessoas iguais, negros. Todo mundo é negro, não tem diferença. E foi basicamente esse pensamento dos europeus quando chegaram no continente africano para trazer as pessoas para o Brasil. Que foi, olha, temos aqui essa galera e a gente vai levar elas, eles trabalham, então é todo mundo igual, sem contar a história do continente. Não foi levado em consideração a história do continente africano. E nunca foi pensado que o continente africano é um continente, são 54 países, extremamente diversos. 54 países hoje, né, mas eram extremamente diversos de nações, tinham histórias, tinham reis e rainhas. E é a história que a gente não aprende. A gente aprende a história que tem savana, a gente aprende a história que tem bicho, a história que tem fome, que é o que a televisão mostra para a gente. E é basicamente isso, a gente não entende nada além disso dentro do continente africano. E a gente tem muita dificuldade em pensar a África como um continente. Então, é muito difícil a gente falar que não existe uma África, mas sim várias Áfricas dentro do próprio continente, porque a gente não teve, a gente não foi ensinado a pensar assim. Isso não é uma crítica, não é algo tipo sua culpa falando que você pensa em savana, porque é o que a gente aprende isso. E por mais que hoje, no Brasil, a gente tenha a Lei 10.639, que obriga as instituições de ensino a ensinarem o continente africano com uma história diferente da perspectiva europeia. Já quero pedir desculpa, porque às vezes eu falo muito rápido, então pode me cortar e fala mais devagar. Mas a gente não aprende na escola. E a gente tem uma lei, e aí chega naquele debate que a gente teve falando mais cedo, que a gente imagina no Brasil que a lei vai ser o que vai melhorar o Brasil, a gente tem a nossa esperança na lei, não é, a gente não cumpre a lei. E a gente existe, a gente tem a lei que obriga a instituição a dar aula da história africana, obriga a instituição a dar história indígena, e a gente não aprende. E quando aprende, é superficialmente e de maneira errada, porque não são as pessoas que sabem sobre isso que vão falar. São os professores que, dentro da sua capacitação, tem, sei lá, 2 aulas a respeito disso, e ele é obrigado a falar sobre. E ele também não foi aprendido a falar sobre isso na escola, então nunca foi ensinado e quer que passe para as crianças que eles consigam efetivar isso, mas as pessoas não conseguem. E aí a gente precisa de debater essas questões em espaços que são alternativos à sala de aula, que é onde as crianças aprendem. Mas é difícil chegar nesse espaço para poder falar sobre isso. Até então, no fórum, por exemplo, dando um exemplo sobre a nossa vivência aqui mesmo, qual debate a gente teve que teve uma pessoa negra falando até agora que não esse? Qual debate que a gente tem aqui falando sobre a questão indígena que não esse, e que não o que mais cedo do que Sani foi? Um espaço conquistado por nós que viemos, que não era nem programado isso. Não estava programado a gente estar aqui, então... Obrigada. Qual o debate que a gente está conquistando para poder falar da diversidade no ambiente que a gente está vivendo? Porque hoje, eu já falei mais cedo na minha apresentação, eu sou estudante, eu tenho 18 anos, eu sou militante do movimento negro, pude participar do ano passado da minha maior experiência de vida, que foi participar da Marcha das Mulheres Negras. Alguém ouviu falar da Marcha das Mulheres Negras que aconteceu em Brasília? Foram mais de 50 mil mulheres negras marchando em Brasília, com as pautas que eram pelo fim do racismo, pelo fim da violência e pelo bem viver da mulher negra. Porque eu não lembro, não sei quem estava aqui ontem, mas foi dito que o Brasil é um país que viveu 350 anos com o regime escravocrata e 150 fora dele. E entre 150 que a gente está vivendo atualmente, são de medidas de reparação que a gente tenta implantar para que a população negra que tanto sofreu na história do Brasil não continue com isso.
Mas esse espaço que a gente tem conquistado e tenta conquistar cada vez mais é difícil. Porque ainda hoje, nos lugares de poder, a gente não vê pessoas negras. A gente não consegue imaginar que as pessoas que vieram do continente africano podem ter se tornado intelectuais, podem ter se tornado engenheiros. A nossa visão no Brasil ainda é que as pessoas negras estão aqui para trabalhar. Com a própria visão que a gente tem das pessoas indígenas que estão no mato caçando animais, e somente isso. Então, é pensar que o estereótipo do brasileiro, até hoje, não é da igualdade. A gente não consegue pensar na igualdade. E a gente não vai conseguir pensar no amanhã se a gente não conseguir pensar na igualdade da gente hoje. Porque não tem como a gente lutar por uma causa se a gente não conseguir ver que as pessoas são iguais a gente. Para que a gente precisa lutar pela mesma causa. Então, por exemplo, falar hoje, enquanto jovem negra aqui, eu acho que é um privilégio. Ter tido o convite de estar aqui hoje é um privilégio. Mas isso sou eu, Ayana. Ayana, que sempre teve esse contato, sempre teve esse discurso e tenta levar por todos os espaços que eu circulo. Mas a população brasileira, 52% da população brasileira é negra. A Lei Maria da Penha completou esse ano 10 anos. Foram 10 anos de Lei Maria da Penha. As mulheres brancas, houve uma redução de 10% da violência que as mulheres brancas sofrem. As mulheres negras, houve um aumento de 52% da violência. A população negra jovem, 76% dos assassinatos da polícia são de jovens negros. 77%. O jovem negro está morrendo. No início do ano, em Salvador, a gente teve um massacre de 5 jovens negros que levaram mais de 20 tiros porque um recebeu o salário e eles saíram para comemorar o primeiro salário. A policial viu o carro dos meninos saindo para comemorar o primeiro salário de um e todos eles foram mortos pela polícia. Então, pensar que a gente está aqui tanto debatendo e falando sobre quais são as nossas perspectivas, mas a gente ainda não está conseguindo se ver como igual para conseguir lutar por uma causa. A gente ainda não consegue se reconhecer enquanto isso. Então, eu acredito que sim, é um espaço de debate, é um espaço de diálogo, mas a gente ainda não consegue perceber quais são as diferenças que estão nos cercando, não só aqui dentro, mas fora daqui, para que a gente consiga lutar. Qual que é a relação que a gente tem com a empregada da nossa casa? Quem tem empregada em casa? Quem tem uma babá que cuida do filho? Qual é a relação que você tem? Mais cedo foi questionado, você sabe o nome da mulher que trabalha lá? Você consegue se referir a ela pelo nome que não pela empregada? E a população negra brasileira, ela está trabalhando aonde hoje? Eu não lembro qual o debate que foi falado, acho que é a questão da urbanização, acho que foi ontem, não me lembro, mas que estava falando sobre a criação das favelas. As favelas não foram criadas. A gente tem uma história do Brasil que, em 1888, falaram, abolição da escravatura, os negros são livres e agora vai estar tudo lindo, o Brasil vai ser um país para todo mundo. Mas a gente sabe até hoje que a maioria da população que mora na favela é negra. E a gente sabe também que não são as oportunidades que todos têm, a gente não tem oportunidade. E aí eu escuto muito falar a respeito das cotas e falar, tipo, mas vocês não acham que cota é uma maneira de reafirmar o racismo e falar que é uma forma de falar que as pessoas negras são incapazes, mas a gente tem que pensar que até hoje a gente não tem oportunidade. Então a gente está lutando pelas medidas que são para entrar no mercado, para conseguir ter as oportunidades que todos já tiveram. A população branca já teve. Vou finalizar. E que a gente está lutando para isso. Então, é muito além de pensar qual é a origem do continente africano, as raízes. Eu acredito que a nossa raiz vai muito na nossa pesquisa a respeito disso, nosso interesse pelo assunto, de questionar qual que é a nossa vivência, o que a gente está fazendo de diferente hoje, para conseguir pensar no amanhã, e se a gente consegue pensar realmente que a gente é igual, porque dados mostram que a gente não consegue. A gente consegue ver hoje um Brasil que é extremamente desigual, que não tem políticas públicas para acabar com isso, não tem projeto. A situação do governo atual, a gente sabe que é um desfavor à população, não só negra, mas todas as pessoas que sofrem, de alguma maneira, com algum tipo de preconceito. Então, é pensar o que a gente está fazendo para mobilizar isso, pensar de diferente, porque hoje eu estou aqui falando, mas eu ainda moro no bairro periférico, eu ainda tenho 2 irmãos negros que já tomaram batida da polícia por estarem na rua de madrugada, e eu não sei qual que vai ser o futuro meu amanhã, se eu vou estar aqui para conseguir lutar. Então, eu espero que tudo que a gente esteja ouvindo aqui hoje, não só a minha história, não só a história indígena, mas pensar o que a gente está fazendo no hoje para conseguir pensar no amanhã, e se a gente realmente consegue se respeitar da forma de pensar que a gente é igual mesmo. É só isso. Obrigada. Vou pegar uma água aqui. Não precisa. Nota introdutória. Eu queria dizer para o professor Janete da Fonseca que eu me sinto empobrecido por não conhecer o seu livro e me constrange que eu não vou poder dialogar com essas ideias. Eu espero logo poder conhecer.
eu aceitei esse convite e eu agradeço a Cristina, o Hélio, o Eduardo e a Zoca, porque eu gostei da problematização. Será que o Brasil tem um sonho ou um projeto de futuro? Isso é importante ou não é importante? A problematização é muito pertinente, ela é boa, e a atenção que vocês agora prestam, ela cria um momento muito especial, porque a gente pode se concentrar neste tópico, neste problema, para tentar, é o que eu vou fazer em 10 minutos, expor ou formular um pensamento para abordar essa questão, essa pergunta. Em síntese, o que eu lhes digo com a maior convicção é que o melhor futuro que a gente possa conceber para o Brasil está oculto nas nossas raízes. Eu podia terminar aqui, porque é isso que eu tenho para dizer. Eu só vou desdobrar isto. Como é que eu vou abordar isso? Primeiro, a questão de futuro. Passado e futuro não existem. A única realidade é o agora. O passado é uma lembrança, é uma memória, é um hábito. O futuro é uma imaginação, é uma fantasia, é uma projeção. E muitos de nós não vivemos no presente, ou porque nós estamos presos ao passado, ou porque a gente espera o futuro chegar. Nós somos o futuro daquilo que a gente era um ano atrás, 10, 20, é agora. Lá, a gente pensava num futuro, aquilo que é aqui, é agora. Então, não há um futuro que vai vir. Há um agora, e dentro do agora está a semente do futuro como um agora que persiste. Muito bem. Para que serve um sonho? Para que serve uma utopia ou um projeto? A palavra utopia, topos, ela significa em nenhum lugar. Então, a utopia é um pensamento ou uma fantasia de algo que não existe em lugar nenhum. Então, para que serve isto? Serve. Primeiro, a gente sabe que uma utopia nunca vai se realizar e não é para se realizar. A utopia é um vetor. Eu me dirijo ao vetor que a utopia abre para mim, porque eu quero andar naquela direção, como se eu quiser ir para o norte do Brasil, eu pego uma estrada que leva para o norte, e não uma que leva para o sul. Como é que nós estamos com relação a uma utopia para o Brasil, que contemple o Brasil de maneira digna? O Brasil somos nós, que contemple a nossa dignidade, e não o nosso subdesenvolvimento, que significa nós ficarmos abaixo daquilo que nós somos. Se nós nos sentimos indignos, é porque nós estamos abaixo daquilo que verdadeiramente nós somos. Na minha profissão de psicanalista, quando uma pessoa chega e relata o problema que ela tenha, na minha linha de trabalho, nós pedimos que ela relate sonhos com a proposta de que o inconsciente, aquilo que está na pessoa, mas ela não acessa, sabe coisas. Então, os sonhos trazem elementos para que um terapeuta vá juntando uma outra compreensão da vida daquela pessoa. Vamos supor que o Brasil é um paciente que chega no meu consultório. E ele chega para mim e fala assim: doutor, eu estou muito mal, está tudo fora do lugar, eu acho que eu vou falir, eu não sei se vou ficar esquizofrênico, se eu vou ficar deprimido, se eu vou surtar, se eu vou me matar, eu estou perdido, eu não sei para onde eu vou, e eu vim aqui para o senhor me dizer que direção eu deveria tomar. Daí eu digo assim: mas não cabe a mim dizer para você, isso tem que partir de você. Ele fala: mas eu não sei, eu não consigo saber para que direção eu vou. Daí eu pergunto: mas você sabe de onde você vem? Não, eu também não sei de onde eu venho. Ah, então você não sabe de onde você vem e você não sabe para onde você vai. Doutor, me diga. Eu falei: não, eu não digo. Você me conte os teus sonhos, Brasil. E o Brasil fala: eu acho que não é sonho, são
folclores que eu tenho, por exemplo, como foi mencionado, eu fui descoberto, Deus é meu amigo, ou eu tenho um futuro brilhante, mas isso não me serve para nada porque eu não sei para onde eu vou. Brasil, você não consegue lembrar de nenhum sonho? Não. Mas o senhor não pode me ajudar? Eu vou dizer, olha, eu vou tentar te ajudar com o que eu estudei a respeito de você. Estudei lendo as cartas que os jesuítas escreveram quando eles vieram para cá, fazendo pesquisa em área indígena, estudando sonhos de índios, estudando história do Brasil, os grandes cabeças, como Darcy Ribeiro, por exemplo, Otávio Paz, esses pensadores bons, que um pega daqui, um pega dali, eles começam a formar uma certa história. Então, Brasil, fica quietinho um pouco, eu só vou te contar uma história para ver se isso te mobiliza. E eu vou dizer o seguinte, Brasil, o teu problema é que no teu nascimento disso que a gente chama de Brasil, e que você acha que é o começo de tudo, mas não é, há um trauma. Você nasceu num trauma, meu caro. A tua história é trágica. Opa! Ó, a tua história é trágica pelo seguinte, você, povo brasileiro, e eu estou junto, nós nascemos de uma união de opostos. Dois tipos de consciência, duas almas diferentes que se encontraram no século XVI e que foi um portento esse encontro e nunca mais ocorreu nada igual, como se hoje nós, terráqueos, tivéssemos um encontro com os marcianos. Né? E quando há um encontro de opostos, podem acontecer duas coisas. Ou os dois opostos, alquimicamente, interagem, se interpenetram, e destes dois nasce uma terceira coisa, que é a síntese de ambos, mas já ultrapassou a ambos e é o novo, que resulta de um encontro de opostos, ou um dos opostos supera o outro. Meu caro Brasil, o que aconteceu com você foi que um dos opostos, que é a consciência ibérica, renascentista, navegadora, com um ego cheio de energia, fálico, porque penetrava no desconhecido, conquistador, cheio de energia, ele encontra um outro polo, que é uma consciência, não é uma consciência racional, não é uma consciência cartesiana, é uma consciência intuitiva, é uma consciência sensível, que em contato direto com o mundo natural, com seus mitos diferentes dos nossos mitos europeus, e este contato, que poderia ter criado um novo mundo, mas não criou, o que aconteceu aí? O portador dessa consciência ibérica é um homem branco, português, que chega nesta terra e encontra seres. Se vocês lerem as cartas de Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, eles vão reportar para Inácio de Loyola, na Companhia de Jesus, esta terra é habitada por um povo pagão, um povo de uma gente que nem humana é. Ou eles são animais, ou eles estão a meio caminho entre o animal e o humano. E nós, jesuítas, junto com vocês, conquistadores, nós vamos lhe dar uma alma, através do batismo e da conversão, para que eles pelo menos se tornem humanos. Depois a gente vê o que a gente faz com eles. E isto começou em 1549, com a cristianização dos povos indígenas, mas o português, diferente dos Quakers protestantes que foram para os Estados Unidos e não tocavam o corpo de alguém que não fosse da mesma raça, o português ele era libidinoso, ele era erótico. Então, se vocês lerem a carta de Pero Vaz de Caminha, o Pero Vaz de Caminha conta para o rei de Portugal o que foi a visão em Cabralha, à beira de um rio que deságua no mar, de pessoas nuas se banhando naquelas águas, e o português certamente, ele desejou muito aqueles corpos de mulheres nuas,
como não via em Portugal, porque as mulheres deles eram bigodudas e vestidas de preto, e você tinha ali a Inquisição, que tudo era pecado, qualquer prática sexual. Você podia ir para o tribunal da Inquisição, então havia uma repressão de Eros, uma repressão da libido, e estes homens que atravessaram o mar em caravelas por 2 meses, estavam cheios de piolho. Quando eles veem aquelas índias que tomam 3 banhos por dia, mas isso é bonito. Eles sentiram um desejo por elas. E viram homens musculosos. O corpo do índio brasileiro é um belo corpo musculoso. Este vai trabalhar. Começa já, corta para o Brasil, pega os troncos, leva para a caravela, porque lá do mato até a caravela é pesado, mas os índios não conseguem carregar tronco. Então, ótimo. Aqui é o paraíso. Eu, português, sou Adão, você, Índia, é Eva, e o homem índio é o trabalhador, ele é o escravo, e ele vai trabalhar, e assim começou um intercâmbio no plano material dos corpos. Um corpo é bom para trabalhar, o outro corpo é bom para o prazer e para a reprodução. E aí começa um povinho, né, misto. E o fruto deste povinho, que é o povo brasileiro, qual é o drama? O drama ele não vai poder jamais se identificar nem com o pai nem com a mãe. Há portugueses que levaram curumins, né, filhos mestiços, para Lisboa, e esses meninos ficavam na margem da sociedade, eles eram apátridas na pátria do pai, porque eles não podiam ir para uma carreira literária, nem para uma carreira religiosa, nem para o exército. Índios brasileiros mestiços, no século XVI, nas caravelas, foram para Lisboa, Coimbra, e o único lugar deles era na margem da sociedade. E eles desapareceram por lá. Um menino ou uma menina misto, como que ele ia se identificar com a mãe se a mãe é uma derrotada? Psicologicamente, não é atrativo eu criar a minha identidade com uma figura derrotada. Qual foi esta derrota? E esse é o drama. A mulher índia, os homens também, mas a mulher é o ventre que gerou este povo, né? Como ela era vista? Tá bom, ela já foi batizada, então ela tem alma, ela é humana. O corpo dela é bom, ela sabe fazer farinha de mandioca, ela sabe fazer rede, sabe fazer esteira, sabe fazer pote de barro, ótimo, vamos aproveitar tudo isso. Ela fala uma língua interessante, tupi-guarani. O Anchieta aprendeu tupi-guarani rapidinho, que ó, vamos pegar os nomes, dar tudo nome tupi-guarani, está tudo muito bem. Para aí. A interioridade da mãe foi negada, como se a mãe fosse vazia. E se por acaso ela fosse portadora de algum valor, de alguma coisa, aquilo era inferior, aquilo não interessava. Então você já passa uma esponja, fala assim, não vem nada da linha materna, é um vazio ou é um monte de inutilidades. Aí começa um povo, na expressão do Darcy Ribeiro, era um Zé Ninguém, porque era uma criatura que não sabia de onde vinha, ele não sabia qual era a sua linhagem, o seu eixo de identidade, e também não sabia para onde ia, e foi levando com a barriga, como a gente fala. Levar com a barriga é não ter consciência. Leva a vida, vai levando com a barriga. Quer dizer, você vai levando, mas você não tem consciência da tua vida, do que você está fazendo. E diz o Darcy, e assim foi o século XVI, o XVII. Daí chegam os negros, eles são incluídos, não socialmente, claro, mas as mulheres negras, assim como as índias, elas são incluídas como objetos de prazer e reprodutoras. Então começa um povo de mestiços, de branco com índia, de branco com negra, e aí você tem os mulatos, você tem os mestiços, você tem os cafusos, os índios, os negros. Essa é a beleza do povo brasileiro, beleza, porém, a interioridade da mãe africana, o panteão iorubá, a África, que é a origem do Homo sapiens, é a origem da nossa espécie, a África do Sul, da onde começou a migração do Homo sapiens por todo o planeta.
Não, esquece isso. Quer dizer, a sabedoria ancestral da África e dos índios brasileiros, ela foi negada. E foi isso que me interessou. Porque o que o Darcy Ribeiro falou, e outros, está falado, está muito bem falado, não há nada a acrescentar. Eu queria ir para trás. Eu queria ir para trás. E como é que você vai para trás? Você tem que estudar a arqueologia evolucionista, você tem que estudar a história, mas a história ela é muito fragmentada quando não é apenas a história oficial. A arqueologia. Então, eu fui estudar as pinturas rupestres nas pedras das cavernas na Serra da Capivara, no Piauí. Eu fui estudar os sambaquis do sul do Brasil. Eu fui estudar incisões em rochas. E os arqueólogos falam, sim, com a datação do carbono 14, Anié de Guidon, por exemplo. Essas pinturas do Piauí, pela análise do carbono 14, algumas têm 10 mil anos, algumas têm 20, e diz ela, eu acho que algumas pinturas têm 30 mil anos. Espera um pouco, mas a teoria da povoação das Américas não diz isso. É uma teoria eurocêntrica que diz o Homo sapiens partiu da África do Sul, uma corrente virou para leste, a outra virou para oeste, e a que foi para o Oriente atravessou todo o continente europeu, atravessou a Rússia, a Sibéria, até chegar no Estreito de Bering, que era uma passagem de gelo, isso foi atravessado, e o Homo sapiens começou a descer pela costa do Canadá, dos Estados Unidos, chegou na América Central, foi descendo pela costa do Peru, da Venezuela, do Chile, tarará. Então é o último, quer dizer, a América Latina é a última estação do trem, é onde o Judas perdeu as botas. Essa é a teoria, que diz muito. Vocês são o fim da história, vocês não fizeram nada. Está negado, essa teoria acabou. A América foi povoada de muitas outras maneiras, que não só essa migração pelo Estreito de Bering. Mas o que isso interessa? Isso interessa para nós e para o meu paciente Brasil, que não sabe disso, porque ele nunca quis saber disso, e ele precisa saber. O que aconteceu? Como o Edson mencionou, que são estudos que eu também li, calcula-se que em 1500 havia, no território hoje chamado Brasil, entre 6 e 12 milhões de habitantes e mais de 1000 línguas. Língua significa língua, mitologia, religião, estética, sistemas de parentesco, organização. 1000. Vamos falar de diversidade. Imagina um país que tem 1000 línguas, e hoje tem, acho que, 170, não é, Edson? 150. Bem, nós nunca aprendemos Tupi-Guarani, nós não temos nada a ver com essa história dessas línguas, a mitologia indígena mal é conhecida. A mitologia indígena é uma enciclopédia britânica, ela é muito mais ampla do que a mitologia grega, ou mesopotâmica, ou egípcia. A mitologia indígena é de tirar o fôlego no Brasil. Bem, se nós vamos atrás no tempo, e se na Serra da Capivara há pinturas mais antigas do que as de Lascaux e de Altamira, que têm 12 mil anos, que são maravilhosas, ou as de Chauvet, que foram descobertas recentemente, que devem ter uns 20 mil anos, lá estão pintados bisões, animais lindos. Alguns falam, é a Capela Sistina Paleológica. São retratos de animais. Na Serra da Capivara do Piauí, entre outros temas, você tem o tema da árvore, rodeada de homens com os braços para cima, itifálicos, significa com ereção peniana, em torno de uma árvore. Nós não sabemos o que é aquilo, mas aquilo aponta para espiritualidade, religiosidade e ritual. Então, se na Europa se pintavam animais, no Brasil foram pintados rituais religiosos, e provavelmente havia música, porque há leves pinturas de flautas ou de percussão, não há cenas de guerra. O que isto significa? Isto significa que este território onde os portugueses chegaram
e acharam que não tinha nada, porque quem está nu não tem nada, este território estava impregnado de alma. E o que quer dizer isto? Alma, essa palavra que vem da religião. Alma é um patrimônio de sensibilidade que foi construído durante séculos e séculos e séculos, um patrimônio de saberes, de sensibilidade, de apreciação da beleza, de sentido para a vida, de criações, como, por exemplo, a tribo. A tribo é uma criação sociológica inigualável, né? A propriedade coletiva da terra. A tribo, que a gente mal estuda, é uma criação humana onde não há chefia, onde não há poder, não há nem micropoder. Né? Os componentes de uma tribo, eles são donos de si, eles são donos do seu fazer, mas eles cooperam. Né? Isto é um dos componentes desse patrimônio antigo de sensibilidade. Mas, além disso, há o quê? Há um... Ótimo. Então, eu vou pedir um segundo, por favor. Nós estamos aqui, vamos tomar uma decisão em grupo. Nós vamos tomar uma decisão em grupo agora. Eu peço licença, por favor, Maria Cristina. Foi tomado um acordo, cada membro dessa mesa tinha 10 minutos. Gostamos e apreciamos muito ouvir o senhor, muito agradecida. Levante a mão quem quer que a gente continue ouvindo o que ele está falando. Lógico. Quem não quer, quer ir para o diálogo. Quem não quer, eu quero ver as pessoas que querem. Cadê o não da sala? Tem um não ali? Você quer continuar ouvindo? Então, gente, a gente tomou uma tomada de decisão em conjunto. Por favor. Então, nós vamos ter a próxima mesa meio ambiente. Eu acho que meio ambiente está tão ligado às nossas raízes, ao que eles trouxeram aqui, né? Que você, na verdade, falou da questão indígena ligada. Quem sabe a gente junta uma coisa com a outra, para não perdermos tempo, e aí a gente já entra com aqueles que vão falar sobre, só para a gente terminar de ouvir esse raciocínio, que eu acho que é fundamental. Quanto tempo o senhor acha que vocês concordam? Alguns minutos. Todos concordam? E aqueles que... Se a gente só não fazer a democracia do jeito mais cruel e esquecer a minoria, existe uma minoria. Então a minoria não está sendo interessada, quero deixar isso bem claro, mas a gente vai ouvir e depois a gente vai entrar no diálogo. Tá bom? Obrigada. Eu vou fazer um fechamento rápido para fechar isso. Não me sinto mal, parece que eu estou tomando o tempo dos outros. Eu tenho vontade de falar, mas fica esquisito isso. Mas deixa eu me concentrar só um minutinho. Eu estou dizendo que o continente latino-americano, mas a América do Norte também, e houve um genocídio em 100 anos, onde foram mortas, o cálculo é 20 milhões de pessoas do Alasca até a Patagônia em 100 anos. Esse continente estava impregnado de alma, e eu estou dizendo que alma é um patrimônio imaterial de sensibilidade, de sabedoria. Eu estava exemplificando a tribo, mas eu podia passar rapidamente os sistemas de parentesco, o jeito como as mulheres índias educam os filhos, o jeito como os homens cooperam no trabalho, o fato de não haver divisão entre trabalhar e ter ócio ou ter lazer, porque você passa de uma coisa para outra com a maior facilidade, o conhecimento dos poderes curativos das ervas, das raízes, da natureza, uma etnoastronomia, porque há séculos os índios brasileiros eles sabiam ler o céu, eles entendiam o que se passava num cosmos. No Xingu, pelo menos nos Camaiurá, que eu conheço, Edson, não sei, nos Caiapó, a Via Láctea é chamada o caminho da anta, porque a anta, quando ela entra no mato, ela faz um caminho, então eles viam o caminho da anta, e há constelações, assim como nós temos as nossas que vieram da Mesopotâmia, né? Então, havia um conhecimento do corpo dos animais, da anatomia dos animais, né? Remédios para cura. Mas vamos subir de nível.
era possível viver uma vida com prazer, com alegria e com pouco. Não era preciso muito, não havia consumo, porque tudo é produzido e todos sabem produzir, então não tem o meu arco, o meu pote, o meu, porque é meu, é teu, e se não tiver a gente faz outro, né? Tudo é renovável. Os objetos eram ao mesmo tempo obras de arte e eram úteis, não? Os mitos davam sentido para a existência, explicavam a existência, havia música, havia dança, havia canto, havia a glorificação do corpo nu, pintado de urucum e de genipapo, de branco e preto. A nudez ritual dos índios brasileiros é a maior glorificação do corpo, não é? O corpo, ele fica glorioso, né? Adornado com penas, com colares, com tatuagens, com perfurações, e este corpo vai ser o portador dos espíritos, né? Nas festas e nos rituais. Portanto, os grandes arquétipos da vida, os grandes desafios da vida, todos eles foram resolvidos pelas populações que moravam no Brasil. Para que a gente vive, como que a gente interage, como a gente se comunica, tudo isto foi resolvido no Brasil e provavelmente antes da Europa. Isto é o patrimônio, esta é a alma. Agora, chega o colonizador e diz assim, eles são animais. E chega o filho desta mãe, ele não sabe quem é esta mãe. Então, o meu paciente Brasil, que não pode sonhar, ele precisa saber disso. Ele tem uma história trágica, ele tem um trauma, ele precisa tomar consciência disto. E daí eu digo, meu caro, você quer sonhar? Eu te digo duas coisas. Ou o material que vai aparecer no sonho está reprimido, ou ele nunca subiu para a consciência. Então, meu caro, o seu problema, antes de saber para onde você vai, você tem que saber que a tua consciência é muito pequena e ela tem que se ampliar com a entrada daquilo que foi reprimido, que está como se fosse perdido, mas não está, porque essa história que eu estou contando está nos nossos genes. O inconsciente coletivo de uma coletividade, ele é transmitido geneticamente. Os genes também são portadores de elementos imateriais, não é só cor do olho ou pele, né? Há uma psique que é... Então, esta história que eu estou contando para o meu paciente, ela está aqui agora. Então, para finalizar, o que eu tenho a dizer a respeito de um sonho do Brasil é, se nós adotarmos uma atitude de finalmente olhar para a nossa história, e hoje há historiadores, arqueólogos, documentos, e nos darmos conta de qual foi essa história. Esta história é uma plataforma para o lançamento de utopias. Como o Cabo Canaveral, que é uma plataforma para o lançamento de foguetes. A utopia é um foguete. A nossa utopia, que está em estado de potência, ela tem uma coisa maravilhosa e talvez única no mundo, porque ela não é arbitrária. Nós não temos que procurar ideias extravagantes em algum pensador ou em alguma cultura exótica e importar, o futuro podia ser assim. Não, nós não temos que importar nada, está tudo aqui, está tudo aqui. Estes valores da alma, basta colocá-los no agora, no contemporâneo, e fazer uma ligeira adaptação, e nós temos ética, nós temos valores de vida coletiva, de aceitação do outro. Os índios são muito curiosos com o outro, como eles eram com os portugueses. Portanto, tudo o que nós precisamos está aqui, em nós. O que tem que ocorrer é uma transformação da nossa consciência que tem que ser irrigada por aquilo que ainda está no inconsciente. E eu finalizo dizendo o seguinte, quando a consciência é alimentada, irrigada pelo inconsciente, mas este inconsciente que contém estas coisas, você tem um estalo de energia. É uma energia que resulta da união de consciência com o inconsciente. Esta é a energia mais preciosa. Então ela está lá, a energia que nós precisamos para fazer o que for necessário para fazer, para nós podermos ser aquilo que nós éramos desde o começo.
Pessoal, eu queria partilhar o que eu estou sentindo que faz sentido para esse próximo passo agora. E ver se vocês se faz sentido para vocês também. Acho que o que me sinalizaram antes agora está ainda mais forte. Da gente evitar ficar trazendo muitos novos elementos, de poder aprofundar e talvez integrar. Porque a gente teve 4 falas que trouxeram elementos muito próprios. Né? Será que a gente consegue agora fazer 2, 3, talvez 4 perguntas, talvez colocações também que ajude a integrar e depois a gente fechar, porque a gente está 40 minutos já a passado do tempo previsto para o término, né? Então, será que a gente consegue ouvir umas 2, 3, talvez 4 provocações de aprofundamento? Em brasiliano. Se não seria possível sentir uma réplica, escutar uma réplica dele, já que ele falou tanto da cultura indígena. Mas a ideia é justamente a gente ouvir 2, 3 pessoas aqui e aí os 4 falarem novamente. E a gente encerra. Pode ser assim? Pode ser? Então, se tiver 2 ou 3 perguntas para ajudar a aprofundar, e aí a gente ouve os 4 e vamos para a mesa do meio ambiente e vamos aprofundando. Tá bem? Ah, quero ouvir ele primeiro? Ah, tá bom, beleza. Entendi. Agora que... Então, vamos seguir por aqui, né? Ok. E aí, depois dessa réplica, a gente pode ouvir 1 ou 2 pessoas e a gente segue aqui as outras falas. Tudo bem? Ok. Eu penso assim que existem várias possibilidades de pensar essas questões todas relacionadas às culturas que eu chamo de culturas originárias, né? E o vínculo dessas culturas originárias com o que ocorre hoje, em termos assim de crise, né, que nós vivemos no país, e que não é só uma crise brasileira. Mas assim, eu considero que não tenho o que replicar, eu tenho só que reafirmar algumas coisas, né, porque partindo do princípio de que é possível pensar em várias perspectivas, e que essas perspectivas elas são complementares, porque, por exemplo, tem uma coisa assim que eu fico imaginando, que é a seguinte... eu vou primeiro falar uma história que eu vi de uma mesa em Belo Horizonte, e nessa mesa era para discutir sobre a origem da vida, né, de todas as coisas. E aí colocaram lá um pajé, que era o Luiz Caboclo de Almofala, que é um pajé do povo Tremembé. Colocaram uma moça que é doutora em biologia evolucionista, não sei o que lá e tal, e colocaram alguém do campo da teologia cristã. E aí o da teologia cristã, obviamente, que falou do cristianismo, né, que Deus fez o boneco de barro, Deus criou em 6 dias, e no 6º dia criou o boneco de barro, que somos nós. Né, e aí a moça do evolucionismo falou então da teoria evolucionista, né, que nós somos o resultado de um evolucionismo gigantesco. E aí o pajé Tremembé, que é essa fala que eu acho assim, bem interessante, ele falou assim, olha... os 2 mitos que foram falados, eles são muito, muito bonitos, mas assim, é importante pensar que na verdade são vários mitos, e o mito que eu quero contar do meu povo é uma outra perspectiva que não está enquadrado nem no evolucionismo e nem no criacionismo. E vou falar, e aí ele contou, né, que da história da tartaruga que veio e tal, do outro lado do rio, não sei onde. E aí, na verdade, é isso, né, são várias perspectivas, e aí eu fico pensando que, em se pensando particularmente na questão indígena, né, uma das coisas assim que tem que ser desmontado é o pensamento dessa generalização. Na verdade, não existe índio, né? O Daniel, eu acho bacana a fala do Daniel Munduruku, que ele fala assim, índio é um metal, né? E quem tiver dúvida, vá lá na tabela periódica, que vai ver lá um elemento chamado índio, que tem número atômico, massa atômica e tal. Eu sou caiapó, entendeu? E eu vi aqui que tem uma parente minha que é calapalo, e tem um parente por aí que é pataxó. Né? Então, existe assim, uma diversidade muito grande, e se você for perguntar para cada um desses povos assim, como que surgiu todas as coisas, e como que surgiu a vida, cada um desses povos vai contar uma história, né? que podemos chamar de mitos, mas mito nesse sentido não é folclore. Mito, na verdade, são verdades. Né? Então, para não entrar em nenhum conflito, que eu acho que não precisamos, né, entrar em conflito, é pensar assim, né, essas narrativas têm que ser, todas elas, respeitadas, que tem a ver mesmo com o lance do respeito à diversidade. E aí eu fico só mais uma questão assim, para finalizar
A questão é pensar assim, né, que a gente então está, várias pessoas aqui, inclusive nas conversas lá fora, estão me falando das sombras, né, que eu identifico que são densas trevas, né, que cobrem a terra, o céu brasileiro, mas nós estamos também falando de raízes. Olha só, as trevas é o que faz escurecer, né, e está tudo tão escuro, e a gente não consegue nem enxergar luz nenhuma no fim do túnel no primeiro momento. E as raízes, o que são as raízes? Aí eu fico pensando, olha, os colonizadores, essas pessoas de coração perverso, né, que são diversos, né, eles destruíram tudo, mas eles não conseguiram destruir as raízes, entendeu? E essas raízes, né, nós temos então que fazer uma reunião, uma união de forças para que essas raízes brotem. E eu diria então, por último, entendeu, que os povos indígenas, né, que estão se identificando como tal, eles são exatamente essas raízes que estão florescendo. E hoje tem um movimento que os antropólogos chamam de etnogênese, que são povos que o Estado brasileiro já dava como povos extintos, e que hoje eles estão aí dizendo, não senhor, nós estamos aqui, entendeu? Nós fomos extintos porque o Marquês de Pombal criou um decreto dizendo que não existia mais Tupinambá. E quem se identificava como Tupinambá era caçado a bala, e nós tivemos que nos esconder, e agora nós temos direito de pertencimento, e queremos dizer que estamos aqui. Né? Então, é isso. Só para lembrar, né, Edson, a palavra índio, ela é surrealista, ela é absurda, porque quando o Colombo, que queria chegar na Índia, indo para o Ocidente, ele chega nas Antilhas, na Hispaniola, eu creio, ele encontra os índios, Caraíba, não sei qual, e fala, índios, como se fossem da Índia, que é o nome que ficou, que é uma questão também. A gente ainda continua chamando de índio, que era uma piração do Colombo. Boa. Então, temos uma ou duas, talvez três aqui para complementar, perguntar, aprofundar, conectar. 3 mãos aqui. Vamos então pegar essas 3, já estão juntinhas, e a gente volta para fechar. Ok? Olá. Essa é uma pergunta, assim, nós sabemos que realmente existe uma desigualdade, que existiu uma grande injustiça e uma grande invasão. Como é que podemos fazer uma ponte dos dois lados? Né? Como é que vocês, indígenas, e também os negros, como é que a gente pode fazer uma aproximação que possa se expandir o diálogo a nível educacional? Porque eu acho que é com a falta de informação e com a falta de entendimento e respeito pelas diferenças culturais é que o preconceito e a desvalorização acontece. Como é que vocês dariam alguns exemplos de alguma coisa que está acontecendo positiva no Brasil, desta aproximação? Como é que a gente pode ajudar a reverter, de uma certa forma, esse processo? É melhor passar para as perguntas aí. Não, vamos tentar responder. Acho que a minha pergunta se relaciona um pouco com a sua, porque quando o Roberto encerrou a fala dele, você falou que a gente tem que passar essa consciência que conhece essas raízes para frente, que seria uma forma de transformar essa negação da raiz que está atrapalhando o desenvolvimento, o crescimento do país. Eu gostaria de saber como que isso pode ser feito, já que é o inconsciente que tem que passar para o consciente, dar continuidade, sendo que nós estamos acostumados a essa negação. Eu acho que o que falta para fechar isso, talvez, é um pouco do que eu vivo na minha vida. Eu sou arte educadora, professora de artes, e o que eu vejo que falta é informação para os meus alunos. É informação sobre essa nossa história, sobre a nossa raiz, e é uma das coisas que a Lei 10.639 falou que o professor de artes, português e história iria fazer na escola. O que não vai acontecer com essas mudanças que eles estão promovendo na educação, na LDB. Então, assim, o que eu penso do Fórum da Manhã,
a consequência dele seria abraçar a educação. É isso. Eu posso fazer a minha única pergunta como participante, assim, por um... eu acho que nessa linha mesmo, como que a cura da alma brasileira, né, bebendo dessas raízes, como é que ela se manifesta nas nossas relações cotidianas, acho que quais exemplos que estão acontecendo, mas também, já que o nosso foco aqui, nesse lugar específico, tem a ver com o pensar, o lapidar do nosso pensar, né, como que a gente consegue redimensionar, como é que a gente muda nossas referências de pensamento coletivo mesmo, para que essa alma, para que esse espaço interno que você colocou, para essa consciência se expandir, né? E qual é a diferença entre consciência e pensamento nesse sentido? Como é que a gente expande esse espaço na prática e de forma coletiva, em escala? Acho que essa é uma questão. Obrigado. Bom, vou começar respondendo as perguntas que foram feitas. Normalmente é muito comum, né, a gente sempre chega a esse ponto de a gente expõe os problemas, tá, mas a pergunta que fica em si é sempre, tá, e o que a gente faz? Como é que a gente pode mudar isso e o que tem dado certo? E eu acho que na conjuntura atual, política, econômica e a situação atual do Brasil, é muito difícil a gente pensar o que tem dado certo, porque cada dia é algo novo que aparece e a gente não sabe mais até onde nossos direitos que já foram conquistados, foram lutas que conseguiram chegar em alguma coisa, vão ser garantidos ou não. A gente tem hoje, cada dia mais, recebe uma notícia nova que a gente até brinca, né, que foi igual na Copa do Brasil, que é um 7-1 para o Brasil, todo dia. Então, falando agora exclusivamente já direcionado à questão racial, por exemplo, tanto a questão negra quanto indígena, eu acho que tem muita questão da pessoa branca que fala, tá, mas o que a gente faz para ser diferente? Como é que eu vou me enquadrar e como é que eu vou conseguir lutar de alguma forma? E o primeiro passo, eu acho que para tudo nisso, é a gente questionar o nosso racismo. Onde é que você guarda o seu racismo? Como é que você esconde ele, ou como é que você mostra ele, o que você está fazendo para isso ser diferente? E como é que a gente está querendo construir, como é que a gente está repassando isso para os próximos, para os nossos descendentes, de uma forma que isso não seja algo comum, normal, ouvir uma criança que chega em casa chorando, isso não é uma criança muito longe, tipo minha prima de 7 anos que chega em casa chorando, falando que no colégio ninguém quis brincar com ela porque ela era preta. Isso aconteceu comigo há 10 anos atrás, então a gente não está conseguindo mudar. O que a gente está fazendo hoje para conseguir mudar isso? Porque até então a gente debate, a gente conversa, mas a gente não consegue mudar, a gente não está mudando. E pensar também que a gente tem esse negócio do Brasil, da gente estar continuando na política pública que dá errado até ela dar certo, é mudar. Mudar a política pública, mas não escutar somente aquela pessoa que tem a visão da academia, que estudou, mas ouvir também a população que está sofrendo com isso, ouvir a população que vive isso. Porque só quem está vivendo sabe o que a gente pode fazer para melhorar a vida dela. Porque, por mais que a academia ensine, e a academia vai te ensinar assim, a gente vai estudar, a gente vai aprender, mas pensar o que os povos que estão vivendo isso, o que eles estão sentindo. E a gente tem que desenvolver muito mais a capacidade de ouvir do que de falar. Porque hoje a gente está vivendo nisso, que a gente vai falando o que a gente sabe, a gente já ouviu falar sobre isso um dia, mas nunca parou para escutar a fundo, a gente nunca foi visitar... A minha professora de História estava falando outro dia sobre religiões de matriz africana. Eu sou do candomblé. Perguntei, professora, você já foi no terreiro? Ela falou, não. Eu falei, então, a gente não pode começar por aí. A gente não pode começar por algo que você tem que fazer. Você precisa conhecer. E a menos que a pessoa se interesse por conhecer, que é algo que tem que partir da gente, infelizmente, tem que ser algo que vai partir da gente, porque as pessoas não vão levar, não vai chegar. Você, a partir do momento que você é uma liderança, você precisa procurar saber, senão não vai chegar até você. Para a partir daí a gente conseguir fazer mudança, porque se a gente continuar esperando que vai chegar alguém que vai falar, que o diretor da nossa escola vai convidar um indígena para ela falar a história, se alguém vai falar, nossa, tem uma pessoa negra e a gente pode discutir o racismo, não vai acontecer, não vai. Isso já foi provado, eu tenho muita convicção que isso não vai acontecer. Então, infelizmente, tem que ser algo que vai partir de nós. E se não partir da gente, vai ser de quem vai ter o tempo, quem vai ter a capacidade de levar até lá. Só uma coisa rapidinha, a gente assustou bastante, pelo menos de onde eu venho, com a eleição no Rio de Janeiro, que várias pessoas estavam falando, por exemplo, nossa, mas a situação política atual, como é que a gente vai fazer frente a isso? A gente esperava que fosse diferente e tal. Mas pensar, principalmente questionando a periferia, de que no lugar que a gente vive, por mais que seja um discurso que a gente esteja fazendo aqui dentro, ninguém chega lá falando o que a gente está querendo fazer de novo no mundo.
E, especificamente agora, não estou falando nada de religião, não estou citando algo como certo, como errado, quero deixar isso claro. Na verdade, escuro, né? Porque a gente tem esse costume de falar que as coisas vão ser boas quando elas vão ficar claras. Pensar que quem tem interesse está chegando. A igreja chega, a igreja católica foi a prova disso no Brasil, a igreja evangélica é a prova disso atualmente, e a gente ainda continua nesse parâmetro de não conseguir conviver com a diferença. A gente não consegue pensar na diversidade porque não chega, o diálogo não chega. A gente está em núcleos fechados, a gente precisa expandir nossas bolhas para conseguir pensar o que a gente vai fazer para a diferença. É isso mesmo. Eu queria só fazer uma correção, que eu fiquei com a impressão de que eu falei que tinha uma parente eu não tenho certeza se eu falei o correto, mas é Calapalo. Eu não sei se eu falei Camaiurá. A minha parente Calapalo está ali, que é a Sani, que é uma grande liderança, né, lá do Xingu. Já falou pela manhã, ela está dizendo. Né? Aí uma outra coisa, assim, com relação à réplica que me foi solicitada, só para referendar a ideia de que, na verdade, eu acho que, como nós estamos em busca de caminhos alternativos, enquanto mais perspectivas nós conseguirmos, né, captar, né, para enxergar e perceber, entender o problema, eu acho que melhor será. E aí, com relação à questão, né, que a colega levantou, assim, houve então a invasão, né, e essa invasão pressupôs então uma divisão de povos, vamos pensar assim, colonizadores e indígenas, né, existe possibilidade de construir pontes. Eu acho que a gente não pode nem pensar em pensar, né, se é possibilidade. Eu acho que é pensar que é uma necessidade, né, construir pontes é necessidade. Então hoje nós temos que reconstruir tudo que foi destruído. E eu diria assim que os povos indígenas vêm produzindo um exercício, né, isso assim de maneira consciente, que é o de pensar assim, olha, nós não temos ódio, né, estamos abolindo todos os rancores do mundo, porque apesar, né, de tudo que foi feito pelo genocídio em marcha, que não quer cessar, apesar de terem destruído e expropriado os nossos territórios sagrados e construído impérios, né, falando em sabedoria, vamos construir impérios em nome da sabedoria, né, apesar disso tudo, assim, o que os povos indígenas então estão propondo é vamos dialogar, entendeu? Vamos unir, vamos dar as mãos, porque a canoa que está afundando, ela não vai afundar só para um grupo, não, ela vai afundar para os indígenas, para os monges tibetanos e tal, né, e portanto, nós temos que, de fato, unir as nossas forças. E aí, eu diria assim que um dos aspectos, né, é pensar assim, no diálogo, nesse diálogo de saberes. Historicamente, a ciência sempre chegou, eu sempre faço recorte assim, para a temática indígena, que é onde eu estou situado em termos de pesquisa, de pertencimento e tal, a ciência sempre chegou querendo se impor, e essa imposição pressupôs a exclusão dos saberes tradicionais, das línguas, né, da espiritualidade indígena. Isso tudo foi criminalizado, né, foi proibido e tal. Legalmente, né, o Marquês de Pombal, por exemplo, criou no século XVIII o Diretório dos Índios, que dizia que os povos indígenas não podiam mais falar as suas línguas originárias definitivamente. E aí, eu penso assim que hoje nós estamos então no tempo de provocar esse diálogo de conhecimentos, né? Vamos chamar aqui de conhecimentos interculturais, que é a linguagem que está sendo utilizada, né? Que é falar assim, olha, calma aí, ciência. Nós, povos indígenas, não estamos dizendo que nós não queremos o diálogo com vocês. O que nós estamos dizendo é que os nossos saberes milenares, eles são tão importantes quanto os saberes ditos científicos. Então, vamos sentar para conversar, porque o barco está afundando e a gente precisa fazer a reparação para não afundar, entendeu? E é necessário, neste momento, então, esse diálogo intercultural. Aí você perguntou assim, existe alguma ação prática? Eu dou aula numa licenciatura intercultural indígena, e atualmente eu estou na coordenação, pela segunda vez desse curso, que é o seguinte, né, é exatamente esse exercício, assim, de formar professores indígenas que tenham, eu vou usar assim a palavra capacidade, né, que produzam a capacidade de fazer esse diálogo entre os conhecimentos científicos e saberes milenares, com o objetivo de valorizar e fortalecer as tradições dentro da sua comunidade e particularmente na escola, né, criar um projeto, um processo de educação que seja intercultural, que seja bilíngue, que seja diferenciado, que seja comunitário e que seja participativo. Né? Então, assim, nós estamos fazendo esse esforço de dizer assim, olha, a escola indígena, neste momento, está se insurgindo contra a escola colonizadora.
Nós estamos propondo uma outra coisa, só que eu diria, inclusive, que este projeto ele não pode ser só para os indígenas, porque a educação para dos não índios também está falida. Né? E aí tem um lance, olha, eu vou contar uma história assim rapidinho. Quando eu estava no doutorado na PUC em São Paulo, eu já tinha feito prova de francês no mestrado, e no doutorado queriam que eu fizesse uma outra prova de proficiência numa outra língua que não podia ser espanhol e nem francês. Aí eu falei, poxa, como é que eu vou fazer isso? Né? Aí eu pensei, bom, eu vou lá na coordenação do curso e fazer a seguinte pergunta. Senhor coordenador, eu posso fazer na língua caiapó? Porque, né, tem que ser numa língua estrangeira. Aí a moça secretária falou, olha, ele mandou dizer que ele vai amanhã produzir um documento para você vir aqui pegar, que é a resposta da sua pergunta. Aí eu cheguei lá e a moça falou assim, toma o documento. Eu li o documento dizendo, não pode na língua caiapó, porque a língua caiapó não é uma língua estrangeira. Aí eu falei com ela, então, por favor, vá lá com ela e pergunte se eu posso fazer na língua portuguesa. Entendeu? Porque a língua portuguesa é... Então, mas sabe, eu estou fazendo essa provocação para dizer assim, que a escola, inclusive dos não índios, ela tem que, o professor falou, olha, tem que valorizar as línguas indígenas, pô, a gente quer aprender inglês, francês, espanhol, grego, não sei o quê, ninguém quer saber das quase mais de 200 línguas indígenas que existem no país. Né? E aí tem professor muito ousado que vai em escola indígena dizer que no Brasil tem um milagre linguístico, que de norte a sul, de leste a oeste, todo mundo fala língua portuguesa, e falavam isso lá no meu território, e eu pirava na minha infância, porque eu pensava, mas como assim, gente? Aqui na minha região tem mais de 10 línguas indígenas diferentes faladas, e o cara vem aqui dentro da nossa escola falar de milagre linguístico, né? Então, assim, eu acho que há necessidade de fazer esse diálogo da escola, da educação de forma geral com os saberes indígenas. A Lei 11.645 de 2008, que fala da obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, é um avanço, mas a lei por si só não se efetiva, né? Existe a necessidade de um esforço muito grande dos educadores e da sociedade brasileira em termos disso. E há necessidade, eu repito, assim, de nós buscarmos o reencantamento, inclusive da espiritualidade. Na minha tese de doutorado, um dos professores lá, avaliadores, né, falou assim, olha, você está falando tanto de espiritualidade e tal, eu não entendi, né, porque eu estava tentando conceituar a espiritualidade indígena a partir das falas das lideranças espirituais, dos xamãs, dos pajés, das curandeiras, das parteiras, e ele falou que não entendeu. Aí eu falei, olha, seguinte, então eu vou falar na linguagem de um português, de um ocidental, extremamente ocidental, chamado Fernando Pessoa, que é uma pessoa que eu gosto, entendeu? Fernando Pessoa tem um poema, que eu não lembro o nome, mas esse poema a gente acha com o nome Metafísica na internet. Eu não sei recitar e nem lembro de qual, mas assim, mais ou menos assim, o Fernando Pessoa, mais ou menos assim, ele fala, não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, ele apareceria aqui na porta e diria, eis-me aqui. Mas se Deus é as flores, os montes, o luar e o sol, então eu acredito nele. Acredito nele todo instante, a minha vida é uma oração e uma missa. Mas se Deus é o sol, o monte, o luar e as montanhas, então eu não vou chamá-lo Deus, eu vou chamá-lo montanhas, flores, luar e sol, e aí ele continua, né, essa coisa para dizer isso, entendeu? Que para mim contempla, entendeu, o que os povos indígenas pensam e realizam em forma de espiritualidade. E por último mesmo, eu queria ler um trecho de um poema de um parente indígena, Sataré Maué, que escreveu nesse livro chamado Antologia Indígena, que eu sou coautor, junto com Ailton Krenak e Tiago, Daniel Manduruku e tal. E esse camarada ele escreveu um texto que tem muito a ver com a nossa temática aqui. É um poema longo, mas eu vou ler só 2 trechos, duas estrofes, que ele diz assim. O nome do poema é Sombras e Raízes. Sombras e Raízes. Aí, sombras e raízes, porque meu chão é de índio e meu sangue tem gosto de rio. Tardes pintadas de sonhos, nuvens sentindo frio. E a mata abraça os animais num gesto de amor universal. Sombras e raízes, pela Amazônia, este chão vestido por florestas, rios e sonhos, pelo medo das garças perdidas no aningal, suspiro da onça no meio do matagal, a cor e a fome da sucuriju, querendo algum animal
pelas águas pintadas de sonhos, repudiando os esgotos humanos. O poema é longo, assim, ele está na internet. Eu queria só isso. Obrigado. Qual é o nome do autor? É o Tiago... Eu queria dizer alguma coisa sobre as 4 perguntas que eu achei muito bem focadas. Inicialmente, da arte educadora, eu não tenho a menor dúvida que uma coisa possível de fazer, é a primeira, é educar as crianças. Quer dizer, a nossa educação está falida. O Fábio Barbosa, acho que ele poderia também dizer, na visão dele, qual é a falha de educação. A gente estava conversando... Fábio está aí? Não, não está. Que ele falava do tripé, né? A educação, ela se baseia em valores que são aprendidos na família, valores espirituais que são aprendidos na religião e conhecimento que é transmitido pelos professores. No Brasil, essas 3 pernas já caíram. Então, não há educação, não há transmissão de conhecimento, isso não se fixa, é uma situação dramática. A educação como um todo tem que ser refeita e aí tem que se incluir para as crianças contar direito o que é a África e o que é o Brasil antes da chegada dos portugueses. Aí você terá novos cidadãos que vão ter uma nova visão que levará para essa utopia que está embutida. Quanto às outras, eu volto para o meu ângulo de psicoterapeuta. Qual é o problema, né? O problema, a alma brasileira está doente, está em estado de sofrimento, ela está dissociada, ela está fragmentada, ela está mutilada, porque faltam pedaços dela, ela está sem expressão, tem alguma expressão. Na arte popular a gente vê isso, na arte em geral. E a alma brasileira produz coisas sublimes, né, como no campo das artes, da música, da arquitetura, de alegria, produz. Mas é uma alma que está sofrendo e ninguém está ouvindo quem está chorando em mim, porque ela está chorando em todos nós. A dor da alma, ela está em todos nós e nós não sabemos qual é o nome dessa dor. Como eu sou psicoterapeuta, eu preciso ter uma hipótese diagnóstica para tentar responder a pergunta. A minha hipótese diagnóstica é a seguinte. Para começar a mexer nessa dor da alma, no trauma, nós temos que tem que ter muita coragem, assumir a destrutividade do homem branco cristão ocidental. O cristianismo foi destrutivo, a racionalidade é destrutiva. A racionalidade, ela é a mãe da violência. E isto parece o ponto mais elevado da humanidade, né? O branco superior. O branco superior, ele foi e continua sendo extremamente destrutivo. Em linguagem do Jung, isso se chama a sombra do cristianismo, a sombra da racionalidade, a sombra do homem branco. Então, a minha hipótese diagnóstica para tratar é, em primeiro lugar, é preciso reconhecer esta sombra. E isto se faz como? Pelos enunciados a partir de pensamentos bem feitos. A gente, modestamente, tenta formular um pensamento que é feito por várias cabeças. Quando esse pensamento estiver sólido, ele passa a ser enunciado. E ele é forte, esse pensamento, mas não tem jeito. Tem que começar por aí. É um reconhecimento da destrutividade. O segundo ponto é a reparação. Acontece que nós não sabemos fazer reparação. O cristianismo não sabe fazer reparação. O Papa, não sei se foi esse ou o anterior, ele resolveu pedir desculpas aos povos indígenas porque os missionários destruíram a mitologia e as religiões, o que é verdade. Então ele chega e fala assim, desculpa. E acabou. Ora, quem estuda psicologia sabe que o perdão é uma coisa muito complexa. O perdão existe. Mas para começar o perdão, precisa ter uma reparação. No Brasil não há reparação. A dívida que a sociedade branca tem com os escravos, também houve um pedido de perdão para os escravos. A gente faz umas cotas aí.
Dom Pedro II, na época da abolição, ele tinha um projeto que, assim que os escravos fossem libertos, eles receberiam lotes de terra ao longo da estrada de ferro central do Brasil inteira para fazer agricultura e ter um pedaço de terra. Isso era um projeto do Dom Pedro II, que era um homem que tinha as suas luzes. Bem, nós sabemos que depois da abolição, os negros libertos vagavam pelas estradas sem saber para onde eles estavam indo. Esse é o livro da Emília Viotti da Costa, da Senzala Colônia. Que bela liberdade, que bela abolição da escravatura. Já não tem nem a senzala para morar, é um sem-teto, e sem emprego e sem rumo. E essa foi a dispersão dos ex-escravos pelo interior do Brasil, também sem saber para onde eles iam, e ninguém estava preocupado com isso. Portanto, nós, brancos, nós temos uma dívida com a população negra e com a população indígena, que trabalhou muito. Essas igrejas maravilhosas das cidades históricas barrocas foram construídas por mãos negras. A dívida está calculada? Não está. Ela está configurada? Não está. E tem alguém disposto a assumir a dívida? Tem alguém disposto a pagar? Como é que se paga uma dívida histórica? Como é que se faz a reparação de um trauma? Na psicologia, a gente tem estudado nos últimos 20 anos o que é trauma, o que é efeito pós-traumático, o que é retraumatização, o silêncio do trauma e o que é possível para reparar, porque um trauma pode durar o resto da vida de uma pessoa. E eu digo, há um trauma no Brasil que tem 500 e não sei quantos anos, e ele continua como trauma. E ele é retraumatizado toda vez que uma menina negra diz por que não querem brincar comigo, é uma retraumatização de um trauma histórico, é um trauma de um povo. Agora, nós não escravizamos ninguém. Aqui nós temos, ou tentamos ter, uma diminuição do preconceito. Nós pensamos que nós somos um povo com diferenças e que, bom, somos todos um povo e todos nós temos uma alma machucada. Como é que nós vamos tratar disso? O da educação é fácil de entender, essa outra parte não é fácil. Na minha hipótese, começa com assumir o que foi feito e começar a elaborar o que seria uma reparação. Porque cota para negro não é reparação. Inclusive, é muito discutível isso. Quer dizer, dá uma coisa que parecia boa era garantir os territórios indígenas, demarcação, homologação, esse território é dos índios. Isso tem lei, foi feito. Há no Brasil territórios demarcados por lei que foram retomados por plantadores de soja ou exploradores de madeira. Quer dizer, a questão da terra indígena, que sempre foi deles, ainda não está clara. Isso não é nem reparação. Isso daí era continuar algo. O que é essa propriedade? Quer dizer, o branco tem direito de propriedade, o indígena não tem, mas é direito natural. Como que o habitante da terra não é proprietário da terra? Então, olha o tamanho da dívida histórica, olha o efeito traumático que isso teve sobre a psique, sobre a identidade, sobre o valor próprio. Ou isto é reparado, ou este trauma gera novos traumas em cadeia. E o que acontece com uma criatura traumatizada? Ela fica imobilizada. Ela não se move mais. Então, o nosso país pode ir para o brejo ou ele pode ficar imobilizado, que é um pouco como ele está. Essa é a minha visão. Eu também acredito que o que eu faço é eu atendo vozes. E é o que eu vejo, são vozes doentes. Por que as pessoas vêm procurar um trabalho? Porque a primeira coisa que elas falam, eu sou desafinada. E por que se sentem desafinadas? Porque não percebem uma raiz. Não conseguem mais ter uma raiz.
E aí eu faço uma brincadeira, que não é tão... É uma brincadeira meio séria. Mas o que é uma afinação? Geralmente a gente acha que uma afinação é de fora. E afinação é a gente estar afins na ação. Afina a ação. Aí, afinação. Então, eu tenho nas minhas raízes negros, índios, eu sou uma mulher mestiça. Eu venho da periferia da cidade de São Paulo, que é a Zona Leste. Eu sou uma mulher periférica e eu sou uma pessoa que eu atravessei. Então, eu consigo ver as duas pontas, porque eu consigo, de alguma forma, estar nesse vazio. E vendo as duas pontes, porque eu tenho mesmo a minha raiz negra e eu tenho a minha raiz de índios correndo no meu sangue. E a única forma que eu vejo da gente se curar é a gente se afinando novamente. Se afinando com a nossa alma, porque a nossa alma, eu vejo uma alma doente, eu ouço vozes doentes todos os dias. É com que eu trabalho. Eu ouço vozes traumatizadas todos os dias. Eu ouço vozes em pânico. Porque são vozes que não sabem realmente de onde veio e para onde vai. E esse reparo, ele tem que ser feito mesmo. E uma coisa que a gente já está cansados de ter aqui, todos nós, é consciência. De consciência a gente está cheio. Eu tenho consciência que eu fiz com os negros, tenho consciência que eu fiz com os índios. A gente está cheio de consciência. Agora o que a gente precisa é ter uma ação, uma fina ação. E é claro que eu acredito que a voz é um instrumento. E eu vou falar mais uma coisa. Eu tenho um projeto que se chama Labirintos, Música em Extinção. Porque a música, a verdadeira música, também está em extinção. Cadê os nossos cantos? Quem aqui tem um canto que seja um canto seu? E quando a gente canta uma música que recorda uma infância, a gente não fica vivo? Agora é o momento que a gente começa a colocar idades, né, à prova. Uma música que me venha. Goiabada de banana, marmelada de goiaba, goiabada de marmelo. Não nos conectou? Conectou na hora, né? Agora imagina se a gente não perde a conexão com as músicas das nossas raízes. A gente é capaz de pegar a Emília aqui e matar? E pegar a Emília e falar, saia daqui que esse é meu território? Porque a gente cria uma conexão de alma. Que no meu caso, eu acredito que um pouquinho que eu posso fazer é através da voz, através da música. Então, as três perguntas que na minha cabeça louca, já se misturou tudo, a resposta é a gente saber que a única forma da gente ter de se encontrar é voltando às raízes, para a afinação.